Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Aposentado é preso acusado de estuprar crianças e adolescentes na zona norte de Manaus. A denúncia chegou aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente por meio da direção de uma escola. Paralisação no transporte coletivo prejudica mais de 20 mil pessoas aqui na capital. Eleições 2017, Abdala Frache, vice de Rebeca Garcia, tem candidatura indeferida pelo TRE. O novo vice já foi anunciado. O vereador Felipe Souza, do Podemos, será o novo candidato a vice de Rebeca Garcia. Aqui no estúdio, a gente segue com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O convidado de hoje é Amazonino Mendes, do PDT. E no Dia dos Avós, a gente traz uma reportagem especial sobre essas figuras tão importantes na criação e educação dos netos. A vovó é muito legal, a vovó brinca muito com a gente. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h03, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, então anota aí 992258767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. A gente começa esta edição falando que a polícia está à procura de um bandido que assaltou uma sorveteria no bairro Betânia e ainda estuprou uma funcionária. O crime aconteceu na tarde de ontem e as câmeras de vigilância registraram o momento em que o suspeito saiu do local. A Rua Adalberto Vale é a rua de comércio do bairro da Betânia, que fica na zona sul da cidade. Era por volta de 4h30 da tarde, uma sorveteria que fica aqui foi assaltada. O homem entrou armado com uma arma de fogo e também com uma faca tipo peixeira e rendeu a única funcionária que estava no local. Não satisfeito em ter levado todo o dinheiro da sorveteria, ele resolveu estuprar a moça de apenas 26 anos. Ele a levou para dentro do banheiro, tirou a roupa dela e consumou todo o ato ali mesmo. Para que ela não fugisse, já que ela tentou escapar, ele a deixou trancada dentro do toalete sem qualquer roupa. Além de levar o dinheiro, de estuprar a moça, ele também levou o celular dela e saiu tranquilamente. Só que ele não contava que seria flagrado pelas câmeras de vigilância do estabelecimento e que, de uma maneira muito clara, mostram o rosto desse suspeito que ainda não foi identificado. A investigação desse caso deve ser conduzida pelo 7º Distrito Integrado de Polícia. A vítima ainda vai prestar depoimento aqui na delegacia. A gente vai conversar agora com Marcelo Martins, que é o delegado responsável pela Seccional Sul. Delegado, essa investigação tem as imagens das câmeras de vigilância que ajudam a identificar esse suspeito e tem também o depoimento da vítima, né? Exatamente. Já foi feito um levantamento preliminar, né? Conseguimos as imagens onde mostra ele saindo do local do crime. Portanto, já temos ali uma imagem onde aparece nitidamente o rosto dele. Aí, nesse momento, eu peço apoio da população no sentido de nos ajudar a identificar esse indivíduo, né? De qualquer forma, a equipe de investigação já está em campo, fazendo os levantamentos sobre quem é efetivamente esse indivíduo. E a vítima foi submetida a diversos procedimentos, né, médicos e de perícia, né, para que seja constatado o crime, né, pericialmente, né, e seja atendida, né, dentro das circunstâncias aí que o caso requer. Esse caso chama atenção porque, além do assalto, ele ainda cometeu essa violência contra a vítima, a funcionária da sorveteria. Isso, caso ele seja pego, vai ser um agravante para a pena dele? Ele vai responder por mais um crime, né? Além do roubo, né, majorado, vai responder também pelo estupro, né? Um crime muito grave que a polícia está empenhada aí em desvendar. E nós temos uma prioridade total em casos como esse aí, né? E um homem de 58 anos foi preso acusado de abuso sexual. Pelo menos 4 meninos foram vítimas desse aposentado. O Emanuel Cardoso traz os detalhes. Seu José Antônio Brito tem 58 anos, é aposentado e foi preso pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A suspeita
é de que ele atuava com o favorecimento de prostituição de adolescente e também com estupro de vulnerável. A denúncia chegou aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente por meio da direção de uma escola. Os professores e gestores dessa escola perceberam que um adolescente pegava carona com um homem que não era da família. Isso chamou a atenção da comunidade escolar, que fez a denúncia aqui para a delegacia. A delegada Juliana Tuma foi quem esteve à frente dessas investigações. Delegada, o que foi que vocês descobriram depois que começaram as investigações? A gente descobriu que esse indivíduo que foi preso, ele oferecia vantagens pecuniárias para crianças ou adolescentes, e em troca de atos libidinosos e até a consumação do estupro propriamente dito, né? Então, a partir dessa primeira vítima, a gente descobriu mais 3 vítimas confirmadas e temos, inclusive, a suspeita de que existam outras vítimas, né? E que, se existirem essas vítimas, que elas compareçam à delegacia para que procedam ao registro da ocorrência e a gente dê continuidade e sejam incluídos no procedimento inquisitorial. Agora, essas vítimas já eram abusadas há muito tempo, desde criança, é isso, delegada? Uma das vítimas, uma foi a partir dos 9, a outra a partir dos 10. Até agora, 4 vítimas foram identificadas nessa investigação conduzida pela delegada Juliana Tuma. A delegacia apresentou o suspeito para que outras vítimas que o reconheçam como agressor, como estuprador, possam procurar a delegacia e fazer a denúncia. Delegada, quem quiser fazer a denúncia, de repente o reconhecer como um agressor, como é que essa pessoa, esse adolescente, essa família deve fazer? Ela tem que procurar a delegacia especializada, né? E ser incluído a pessoa que está sob sua responsabilidade, o responsável procura e inclui essa criança ou esse adolescente aqui no procedimento inquisitorial. Obrigado, delegada. José Antônio Brito, o aposentado de 58 anos, suspeito, vai responder pelos crimes de favorecimento à exploração sexual de adolescente e também por estupro de vulnerável. Ele já foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: estuprador aliciava em frente à escola. Vítimas do sexo masculino têm entre 9 e 15 anos e recebiam até R$20 para a prática de atos sexuais. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E o incêndio atingiu o galpão de uma cooperativa de recicláveis no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. 15 homens do Corpo de Bombeiros utilizaram cerca de 115 mil litros d'água para controlar as chamas. De acordo com a comunidade, o incêndio começou por volta das 11 horas da noite. Mas essas pessoas só se deram conta de que se tratava de um incêndio de grandes proporções por volta de 1h da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. O fogo mesmo só foi controlado por volta das 6 horas da manhã. 15 homens do Corpo de Bombeiros ainda trabalham aqui na área. Cerca de 115 mil litros de água foram utilizados para conseguir amenizar essas chamas. A preocupação maior do Corpo de Bombeiros é justamente com aquela parede ali, que durante o incêndio acabou desabando, e o risco do fogo se alastrar para as casas que ficam aqui próximo era muito grande. Para você entender melhor a história, esse galpão foi alugado pela prefeitura da cidade. Aqui funcionava uma cooperativa. Cerca de 12 pessoas trabalhavam aqui com materiais recicláveis. São catadores de latinha. Esses materiais eram trazidos para cá, juntamente com garrafas PET, papéis, para serem trabalhados e posteriormente vendidos. De acordo ainda com o Corpo de Bombeiros, quando eles chegaram aqui, encontraram diversos focos de fogo, um separado do outro. Ou seja, possivelmente esse incêndio tenha sido provocado. De acordo ainda com a comunidade, por volta das 11 horas da noite, alguns homens suspeitos passavam aqui pelo local. Quando um dos nossos cooperativos aqui, o cooperador, ele chegou aí, o portão estava arrombado.
com um pedaço de pau e uma faca ali. Aí do nada, porque tem pessoas que passaram aqui 11 horas da noite, tava tudo tranquilo, sem sinal de fogo nem nada de incêndio. Aí quando foi a partir já da quase meia-noite, aí quando a gente veio ver, soube da notícia, o incêndio já estava tomado de conta do galpão. Essas 12 pessoas que trabalhavam aqui nessa cooperativa agora pedem que as providências sejam tomadas. Que nós estamos esperando agora pelo poder público, né, para ajudar nós, para onde nós vamos, né? Que saiu, ficar as famílias todas desempregadas aí, sem ganhar nada. Toda a sua renda vinha daqui? Toda a nossa renda de tudinho aqui. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira. Perto de tudo. Há poucos minutos, Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São R$ 411.930 de desconto. Com isso, você pode mobiliar o apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche negócio. Outras informações no 3625-2525 ou no WhatsApp 98246-5505. E ontem, os funcionários do transporte coletivo da empresa Via Verde paralisaram as atividades nos bairros Petrópolis, Augusto Montenegro e também no bairro da Paz. De acordo com os trabalhadores, o protesto é por causa das más condições de trabalho na empresa. O Emanuel Cardoso esteve no local e traz as informações. Nós estamos aqui no bairro de Petrópolis, no terminal das linhas 601, 608, 610 e 612. Todas essas linhas são da empresa Via Verde, mas às 3 horas da tarde, os trabalhadores, motoristas e cobradores dessa empresa cruzaram os braços como forma de protesto pelas condições de trabalho. Nós conversamos com um desses trabalhadores e ele explica para a gente os motivos dessa paralisação. O trabalhador que resolveu cruzar os braços em meio ao descaso da empresa com o trabalhador. A empresa não está cumprindo com pagamento de hora extra, não está cumprindo com pagamento de feriado, é assédio moral por parte dos encarregados e o terminal abandonado do jeito que está aqui. Explica pra gente essa questão aí da compensação dos feriados e o não pagamento de hora extra. O que acontece na... A compensação dos feriados é assim, o trabalhador trabalha no feriado escalado e eles... Do nada, o trabalhador chega no outro dia ou 2 dias depois para trabalhar na empresa, está de folga. O trabalhador não entende e pega folga. Quando é depois, não vem e paga o feriado dele no final do mês. E eles dizem que foi pago naquela folga que ele pegou. Entendeu? Sem acordar com o trabalhador, sem perguntar, sem o trabalhador escolher se quer o dia. É desse jeito. E o pagamento das horas extras, o trabalhador todo dia ele trabalha fazendo 1 hora, 1 hora e 40, até 2 horas mesmo. Quando chega no final do mês, ele não paga essas horas. Se o trabalhador sai com uma viagem atrasada e chega atrasado, também não recebe. Se recusar aí, também é punido. Como tem 9 cobradoras lá na empresa, lá, sendo punida lá por causa de tabelar ali no ônibus errada.
Outra reivindicação desses trabalhadores é em relação às condições dos terminais. A maioria deles está assim, olha, cheio de lama, com buracos, e também os banheiros com muita sujeira, falta de estrutura. E segundo esses trabalhadores, em alguns terminais nem banheiros existem em funcionamento. Já as condições dos veículos, esses trabalhadores ouvem muitas reclamações e até se preocupam com as condições dos passageiros. Isso porque muitos bancos estão assim, olha, praticamente soltos, sem oferecer as condições mínimas de segurança para quem precisa andar no transporte coletivo. As condições dos ônibus são precárias. Aqui o trabalhador de manhã, se ele disser que esse ônibus aqui não serve para rodar, para carregar o passageiro, o encarregado já bota o trabalhador fora de escala e diz assim, ó, vai pegar esta casa, fora de escala, e se não presta assim, bota para rodar. De acordo com as pessoas com quem eu conversei aqui, essa paralisação é dos trabalhadores da empresa Via Verde e não do sindicato, pelo que eles dizem. Segundo esses trabalhadores, eles só vão voltar à atividade depois que conversarem com a empresa, depois que houver uma negociação entre aquilo que a categoria está reivindicando junto à empresa Via Verde. E depois de aproximadamente um mês sem emitir o passaporte, a Casa da Moeda já retornou a confeccionar o documento. Aqui no Amazonas, pelo menos 700 pessoas estão na fila para recebê-lo. Mas, de acordo com a Polícia Federal, o atendimento só deve ser normalizado em 40 dias. Este espaço deveria estar lotado de passaportes, mas com a emissão suspensa, o local ficou assim, vazio. Mas a Polícia Federal do Amazonas continuou a receber as solicitações. Resultado, atualmente, pelo menos 700 pessoas ainda estão na fila para receber o documento. A procura voltou com mais força, o agendamento já está bem mais ocupado do que estava antes. A gente até recomenda a todo cidadão que queira fazer sua viagem internacional, ainda que seja para o ano que vem. O passaporte tem validade de 10 anos. Então, é um documento bom para as pessoas todas terem ele disponível. A confecção de passaporte foi suspensa pela Casa da Moeda no último dia 27 de junho por falta de recursos. Mas a produção foi retomada nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Federal em Manaus, a expectativa é que o atendimento normalize em no máximo 40 dias. A gente acredita que os esforços da Casa da Moeda, junto com a Polícia Federal, vão trazer a normalização o mais breve possível. Vinícius, que está com lua de mel marcada para os Estados Unidos em setembro, deu entrada hoje no passaporte. Agora, só resta torcer para receber. Eu achei que não conseguiria, mas ela me deixou mais calmo. Disse que no dia 22 de agosto, agora, vai chegar a remessa nova de passaporte. Aí eu fiquei mais tranquilo, estava com medo de perder. E agora vai uma dica especial para você deixar as suas receitas ainda mais irresistíveis. É a mistura do bolo para bolo do leite. O seu bolo vai ficar com aquela textura fofinha, saborosa, de dar água na boca. Tem uma variedade de 8 sabores para você escolher à vontade. Tem chocolate, festa, coco, limão, milho, baunilha, fubá e laranja. Gente, não existe sabor igual. E você encontra nos principais supermercados da cidade. É o produto número 1 para você que é profissional de confeitaria, culinária ou simplesmente para preparar aquele bolo delicioso no fim da tarde. Mistura para bolo do leite, o segredo da sua receita. Quando você vai às compras, prefere ir aos shoppings ou ao bom e velho centro da cidade? Nestes pontos, os consumidores não têm uma opinião unânime, mas quem vive do comércio na área central de Manaus diz que a concorrência não preocupa. O problema é a falta de atenção do poder público com essa área histórica. Diariamente, cerca de 60 mil pessoas passam pelo centro comercial de Manaus. Apesar da oferta de shoppings e centros comerciais nos bairros, muita gente ainda prefere fazer compras na parte mais antiga da cidade. Tem mais variedade, tem também mais promoção. Shopping eu acho um pouco mais caro as coisas. Aqui é muito melhor os preços.
A vantagem é que você entra à vontade, olha, observa e você tem muitos descontos. Além do preço e da variedade, a praticidade é um dos pontos levados em consideração por quem escolhe o centro para fazer compras, segundo uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus no ano passado. Como aqui tem cerca de 7 mil lojas de produtos e serviços, uma bem perto da outra, isso facilita a vida do consumidor. Para os lojistas, o que falta aqui no centro é mais estrutura. O presidente da CDLM elenca 5 áreas que precisam de maior atenção por parte do poder público. Segurança. Apesar dos esforços do governo, os índices de assaltos ainda afugentam os consumidores. Estacionamento. A implantação do projeto Zona Azul, anunciado pela Prefeitura, ajudaria bastante quem vai às compras de carro. Mas até hoje, não saiu do papel. Limpeza. A coleta de lixo melhorou, mas ainda é preciso criar, por exemplo, alternativas de banheiros para uso da população. Praças públicas. Alguns espaços estão fechados para obras há anos, o que prejudica o turismo e o lazer. Para Ralf Assayag, somente um conjunto de ações pode revitalizar o centro histórico e comercial da cidade. Segundo ele, 50% dos manauaras gosta e vai com frequência ao centro, mas esse número poderia ser maior. Precisamos de ter organização do centro da cidade. Só tem uma pessoa que pode resolver isso, que é o prefeito da cidade. E o que a gente briga, que o prefeito possa descer, ver, enxergar e resolver isso. Eu acredito que com pequenos valores a gente pode dar grande vantagem para principalmente a população e o turismo enxergar o centro nosso de maneira diferente. O juiz federal de Brasília, Renato Borelli, determinou a suspensão imediata do decreto publicado pelo governo e que elevou a alíquota do PIS/COFINS, que incide sobre gasolina, diesel e etanol. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o Danilo Alves, que tem mais informações para a gente. Olá, Danilo, bom dia. Essa decisão já está valendo? Será que a gente vai ter esse reflexo nas bombas? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, segundo o próprio governo, essa decisão do Borelli só vai ser feita, né? Só vai ser colocada em pauta quando o governo for notificado dessa decisão. Como a gente já soube desde a semana passada, houve a assinatura do presidente Michel Temer sobre o aumento dessa alíquota para os combustíveis, tanto para gasolina, diesel e também etanol. Começou a valer desde a sexta-feira, a gente tem visto na nossa cidade as bombas, não só em Manaus, também como as outras capitais e interior do país, já que a gente sabe que essa alíquota ela vale para todo o país, um preço maior da gasolina de pelo menos 41 centavos. Isso não reflete só os 41 centavos, não. A gente viu um aumento bem maior, principalmente aqui em Manaus. Uma gasolina que estava em promoção de R$ 2,99, R$ 2,95, a gente viu nas bombas de gasolina na semana passada já R$ 4,35. Alguns postos não chegaram a aderir ainda, já que a gente ainda vê pela cidade alguns preços de R$ 3,85, R$ 3,79. Agora, com essa decisão do advogado, na verdade do juiz substituto Borelli, o governo agora precisa ser notificado para que essa decisão seja anulada. A gente sabe que esse planejamento do governo federal foi justamente para aumentar a arrecadação fiscal, que teve aí um déficit de 139 bilhões de reais no ano passado. Sabe também que o governo Michel Temer quer alisar, quer enxugar essas contas justamente para a gente começar a ter aí um recebimento, começar a ter lucro para o nosso país. Mas, infelizmente, a gente sabe que essas decisões são bastante polêmicas, sabe também que o aumento de gasolina, principalmente da gasolina, foi bastante incisivo, foi bastante polêmico para cá, para a nossa cidade, que a gente sabe que a gente tem uma das redes de petróleo e, na verdade, de distribuição de combustível bastante presente e também está tendo prejuízo em relação à violência, Adriane. A gente vai já falar essa questão de violência, porque as refinarias estão sendo alvo de assaltos, Danilo? Agora, esse aumento aí do combustível, dos impostos do PIS/COFINS em cima do combustível, é uma forma do governo federal tentar aumentar a arrecadação para cobrir um déficit, para cobrir um rombo. E aí, em vez de enxugar a máquina, eles estão repassando essa cobrança para a gente, né? E a intenção com esse aumento do imposto é arrecadar 10 bilhões de reais, o que ainda é muito pouco diante de todo o valor que precisa ser recuperado ou alcançado para conseguir atingir a meta fiscal. Agora, você falou da questão de segurança, porque alguns
alguns lugares aqui da cidade, algumas refinarias estão sendo assaltadas. As pessoas estão roubando gasolina e diesel, inclusive com muito mais frequência. Os números quadruplicaram em relação a esse crime. De que forma que isso acontece, Danilo? Conta pra gente. São os conhecidos como piratas. Os piratas trocaram agora de tapa-olho e espada, agora trocaram pelo capuz, metralhadoras, fuzis e a violência. Isso porque aqui nos rios da nossa Amazônia tem acontecido muitos assaltos, principalmente durante a madrugada. Esses piratas sempre agem em grupo, chegam nas refinarias e também pontos de distribuição aqui no Amazonas, principalmente nos pontos perto de Quari e Tefé, pegam ali a distribuição, toda a carga de gasolina ou outro tipo de combustível. Fazem a translocação, o transporte, tiram a carga de lá de dentro do local e colocam em uma embarcação maior dos piratas, e os piratas vão e saem de lá como se nada tivesse acontecido. Essa questão dos roubos, como você falou, quadruplicou. Isso porque em 2015, só em um ponto, em um ponto de distribuição de gasolina ou de outros combustíveis também, houve um assalto, houve assaltos de um aumento de praticamente 400%, que antes era 50% em 2015, agora se transformou para 2.000 em 2016, ou seja, muitos assaltos mesmo foram registrados. Isso não só nesse ponto que fica perto de Quari e Tefé, não. Um dos pontos também principais é a refinaria aqui da cidade, a REMAN, que a gente chama, que é Isaac Benayon, refinaria aqui de Manaus. A REMAN registrou vários assaltos, também pontos e postos de gasolina nos rios daqui da nossa Amazônia, principalmente aqui, um dos pontos aqui do Encontro das Águas é um dos alvos desses bandidos. Então, o sindicato pede mais patrulhamento nos rios da Amazônia, juntamente com a Polícia Civil e Polícia Militar do interior, e a gente espera que esses números diminuam, uma coisa muito difícil, porque a gente não tem nem controle na nossa fronteira. Imagine nos rios da Amazônia que esses piratas atuam livremente. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Ainda hoje a gente tem entrevista com o candidato ao governo do estado do Amazonas pelo PDT, Amazonino Mendes. E a seguir tem o quadro Na Ponta do Lápis, que vai mostrar as vantagens de fazer compras no centro da cidade. É um instante só.